Graça e paz, irmãos. Quero compartilhar com vocês, nesse dia, uma porção da palavra de Deus que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 2 ao 10. O tema desta meditação é gratidão pelo exemplo. O apóstolo Paulo, quando ora e escreve sobre esta igreja, ele disse que ele tinha muitos motivos de gratidão a Deus por esta igreja. E eu quero então aqui discriminar alguns motivos, destacar, alguns motivos que Paulo estava agradecendo a Deus pela igreja de Tessalônica. O primeiro motivo que nós encontramos aqui da sua gratidão a Deus por esta igreja era que esta igreja era uma igreja de trabalho. Ele disse o seguinte: eu lembro continuamente diante do nosso Deus o que vocês têm demonstrado, o trabalho. É uma igreja atuante, uma igreja que trabalhava para o Senhor, e eles aqui deixam um exemplo de uma igreja ativa, de uma igreja operante. Esta igreja também era uma igreja de fé. Paulo fala do trabalho que resulta da fé. Uma igreja que tinha fé no Senhor. E mais do que nunca, nesses dias, nós precisamos também de olhar para esta igreja e também dizer: eu quero imitar esta igreja, uma igreja de fé. Queridos, precisamos de fé no Senhor. Uma igreja também que era esforçada. Paulo disse: eu agradeço, eu lembro de vocês do esforço. Ele fala aqui no versículo 3, o esforço. Queridos, nós precisamos ser pessoas de Deus esforçada. Se queremos ver a obra do Senhor acontecendo, se queremos ver o trabalho do Senhor tendo frutos, nós temos que esforçar. É o que esta igreja tinha de qualidade, uma igreja esforçada. Também Paulo fala de uma igreja que amava, ele disse, o esforço motivado pelo amor. Queridos, o amor é a base de tudo. Precisamos ter amor a Deus e amor às pessoas, ao próximo, aos irmãos, a todas as pessoas. A Bíblia fala em 1 Coríntios que o amor é essencial na vida de um casal e na vida cristã. Nós precisamos amar. Versículo 3 disse também Paulo que esta igreja era uma igreja de perseverança. Versículo 3 diz: e a esperança, ou seja, e a perseverança. Amados, é muito fácil começar algo, mas continuar é um tanto difícil. Precisamos perseverar nos caminhos do Senhor, perseverar na palavra, perseverar no serviço a Deus, no amor a Deus. Precisamos de perseverar no que diz respeito às coisas do Senhor. Paulo disse também que essa igreja era uma igreja de esperança. Versículo 3 também diz assim: esperança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, queridos, precisamos de ter esta qualidade que é a esperança. Esperamos num Deus que é por nós um Deus que não falha,
um Deus que está sempre presente nos abençoando. Precisamos disso, de esperar. Cristo é a nossa única esperança. Uma igreja também que Paulo diz aqui no versículo 5 que eles eram imitadores. Eles imitavam o apóstolo Paulo, eles imitavam o que era de fato necessário. Nós precisamos imitar, queridos, imitar os grandes homens de Deus, imitar pessoas de fé, imitar pessoas que buscam ao Senhor, imitar pessoas que são de oração. Precisamos imitar pessoas que vivem de fato o verdadeiro evangelho. Que sejamos imitadores de Cristo em primeiro lugar e de pessoas que são de fato pessoas de Deus. Paulo disse também que eles eram pessoas muito simpáticas. Que eles precisamos disso, ser pessoas agradáveis, pessoas que tratam as pessoas bem. Versículo 6, ele disse assim: pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria. Eram pessoas que demonstravam alegria, pessoas simpáticas, pessoas que tratavam mesmo as outras pessoas com muito carinho, com muito amor e com muita simpatia, como disse aqui também, com alegria. Também disse que esta igreja, os irmãos, eram um modelo. Paulo disse o seguinte: assim tornaram-se modelo, versículo 7, para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Queridos, em nossos dias, mais do que nunca, precisamos de sermos pessoas de Deus, modelos, modelo para o mundo, modelo para a igreja, modelo para o evangelho. Precisamos ser pessoas de Deus que os outros possam ver em nós Cristo e dizer: este é o modelo que eu posso imitar, que eu posso seguir, um modelo de vida cristã, um modelo de um homem de Deus. Eles eram também pregadores do evangelho, pregavam a palavra. Paulo disse: através de vocês, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Eles pregavam a palavra, eles anunciavam o evangelho. Igreja do Senhor, irmãos, vamos pregar o evangelho, vamos pregar a palavra do Senhor, vamos pregar o Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. As pessoas precisam ouvir o evangelho, precisam ouvir a palavra, a mensagem do Senhor. Esta igreja também tinha uma qualidade, eles eram hospitaleiros. Paulo disse no versículo de número 9, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Eles receberam o apóstolo Paulo com muito carinho, com muito amor. Eles receberam aquele homem de Deus como ele deveria ser recebido, como todo homem, como todo servo, como toda pessoa deve ser recebida. Precisamos tratar bem as pessoas que vêm à nossa igreja, que vêm à nossa casa, que nós possamos mesmo ser, de fato, hospitaleiros. Esta igreja também tinha relacionamento com Deus. Versículo de número 9 diz: e como eles se voltaram para Deus. Queridos, se voltaram para Deus. Eles tinham um relacionamento com Deus. Eles buscavam o Senhor. Eles tinham vida com Deus. Nós precisamos disso, amados. Termos vida com o Senhor. Relacionarmos diariamente, constantemente com o nosso Deus. E essa igreja, de fato, também foi uma igreja que era de pessoas convertidas, pessoas transformadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que
eles deixando os ídolos. Precisamos deixar coisas que não agradam o Senhor, deixar o mal, deixar o pecado e sermos pessoas verdadeiramente, pessoas de Deus, convertidas, genuinamente convertidas, transformadas pelo Senhor e pelo Evangelho, pela sua palavra. Eles também eram servos do Senhor, e Paulo disse aqui no versículo de número 9, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles serviam a Deus com alegria, serviam a Deus com prazer, eles estavam sempre na presença de Deus, trabalhando, servindo o Senhor, servindo as pessoas, ajudando uns aos outros, e aí eles cumpriam aquilo que nós devemos ser diante de Deus, servos do Senhor. Queridos, nós precisamos disso, de termos essas qualidades como servos de Deus, sermos cristãos, igreja exemplar, viver a palavra do Senhor. Se Paulo fosse escrever para a igreja de hoje, para a nossa igreja, se Paulo fosse escrever sobre sua vida, ele teria motivos para escrever, para dizer das suas qualidades como servo, como cristão? Sim ou não? E a igreja, teríamos essas qualidades, sim ou não? Que de fato possamos viver o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, e estarmos sendo pessoas, igreja de exemplo, que quando as pessoas olharem para nós, ou pensarmos de nós, ou ouvirmos a respeito de nós, ou forem escrever ou falar de alguma maneira a nosso respeito, possam ter, de fato, motivos para escrever, para falar, para pensar a respeito de nós, como verdadeiros servos, como verdadeiros cristãos e verdadeira igreja do Senhor Jesus. Que assim possamos viver. Deus nos abençoe. Amém. Amém.